bora falar sobre o nosso convidado. Ele é o professor Ivan Struchiner, alguém que desde muito cedo já dava sinais de que a matemática seria mais que uma profissão, seria um modo de viver. Ele é daqueles que respiram estruturas, formas, respira lógica, um talento raro que literalmente pulou etapas, querido Tiago. Foi direto para o doutorado, sem nem passar pelo mestrado. Então você aqui, imagina só, né? A banca olha para o cara e diz assim: vai lá, mostra ao mundo o que você tem. E ele foi, tá? Hoje o Ivan é uma referência em geometria e topologia diferencial. Trabalha com temas que à primeira vista parecem coisas assim de ficção científica, G-estruturas, grupoides de Lie, né, algebroides, equivalências, mas que na verdade são partes assim do esqueleto, né, matemático que sustenta como a gente entende o mundo e o universo, tá? E não é só isso, o Ivan também tem uma coisa que eu particularmente, eu admiro muito, em professores, ele é acolhedor. É um cara que escuta, que apoia, que se importa com o caminho dos seus estudantes. Alguém que não perdeu a humanidade no meio do rigor científico, que é muito importante. E que, mesmo com algumas pausas na carreira, aí constata-se como pesquisador, voltou com ainda mais vontade de contribuir. Ele está na USP, publicando, orientando, está lá ensinando, tá? E principalmente vivendo a matemática com paixão. Então, dito isso, eu acho que hoje seria bom que a gente conversasse sobre isso, sobre pesquisa, sobre vocação, sobre como a matemática às vezes não se explica, né? Ela se sente, se vive. Então, é isso, Tiago Dourado, bora? É isso aí. Você viu só, Ivan? Que apresentação boa essa aí? Que Que beleza. coisa Obrigado, muito bonita, obrigado. né? Prazer estar aqui com vocês. É uma alegria nossa, meu querido. O Ivan é um cara que eu gosto muito, tá aqui na USP, é um cara que a gente se conheceu durante a pandemia, a gente trabalhou junto nas comissões e tal, e é um cara que nem o Israel colocou um ponto importante, foi muito humano e muito... Aquela comissão era muito boa no sentido de entender muito o que estava acontecendo. Embora eu sempre ache, viu, Ivan, que esse momento que a gente passou da pandemia ainda é uma coisa que a gente vai entender as consequências disso a muito longo prazo. Eu vou começar um pouco então. E Struthiner, a gente sempre diz Struthner, aqui não usa, mas Struthiner é um nome polonês. Foi o debate de agora há pouco, né, Tiago? Vou debate agora um Struchner, pouco dos bastidores aqui. Struchner, E Struchner. Struthner veio da Polônia e os seus familiares são acadêmicos. O seu pai, em especial, é um epidemiologista conhecido, estudou estatística, além de ser médico, estudou estatística também no mestrado. Então, desde cedo, eu acho que você não tinha muita opção, né? Você morou nos Estados Unidos, eu quero que você conte um pouco disso. Você não tinha muita opção, era a área acadêmica, mas por que matemática? Quer dizer, opção eu tive muitas, né? Acho que não era questão de não ter opção, mas o exemplo que eu tive em casa sempre foi o de muito estudo, né? Ver meu pai e minha mãe estudando o tempo todo. Tenho memória assim de muito pequeno de acordar de manhã cedo e encontrar meu pai. Meu pai gostava de estudar na rede, eu também gosto muito de estudar deitado na rede até hoje. Mas ele gostava de estudar deitado na rede, então eu acordava de manhã, ele estava deitado na rede lendo algum artigo. Ele ia me levar para o jogo no Maracanã, levava um artigo junto, para ler antes do jogo começar. Minha mãe também sempre estudando, assim, minha mãe muito focada, estudando muito também. A sua mãe de que área? Eu falei do seu A minha pai, mãe mas é não da falei. área de. A minha mãe é professora da UFRJ na área de educação.